Olá, eu sou Bruna Aidar, repórter de política do Popular, e começa agora o 24º episódio do Giro 360, nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva. Toda sexta-feira, você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo, Caio Salgado, que assina a coluna na página 7 e no Portal do Popular. Tudo bom, Caio? Olá, Bruna, tudo bem? Tudo bem. No episódio de hoje, a gente comenta dois assuntos. Primeiro, a gente fala sobre mais um movimento de criação de grupos independentes, de um grupo independente lá na Assembleia. E depois, a gente fala sobre o governo estadual fazendo alguns ajustes pós-reforma administrativa. Bom, no primeiro bloco, a gente começa falando sobre a Assembleia. Em abril desse ano, a gente teve um movimento de uns 14 nomes, 14 deputados estaduais, que ameaçaram criar um grupo independente ao governador Ronaldo Caiado, do DEM, depois que algumas demandas deles não foram atendidas. Há alguns dias a gente falou aqui no Giro que parecia que o Caiado tinha chegado ao final do primeiro semestre lá na casa com uma base mais consolidada, mas agora a gente já começa a ouvir rumores da criação de novo de um grupo independente, que agora parece que tem um pouco menos de deputados, mas pode vir a crescer, né? Pois é, Bruna, a gente realmente terminou o semestre, avaliando os primeiros 6 meses do governo do Caiado, falando isso, que o governo tinha conseguido consolidar, de certa forma, uma base na Assembleia Legislativa, e a gente disse isso especialmente porque os parlamentares aprovaram a maioria dos projetos do governo que tramitaram lá, os mais importantes passaram pela Assembleia, mas o que a gente percebe agora é que há um risco muito grande de esses trabalhos serem retomados a partir de 1º de agosto de uma maneira diferente, com o governo tendo aí, pelo menos correndo esse risco de ter muita dificuldade de aprovar projetos. E por que isso está acontecendo? O Marcos Carreiro, que assina a coluna na segunda-feira, já mostrou nessa segunda, que começou a surgir algumas insatisfações pontuais. Ele traz até uma informação curiosa, do famoso grupo de WhatsApp da base governista na Assembleia, que o presidente da Assembleia, Lissau Vieira, e o Diego Sorgato, deputado estadual do PSDB, saíram desse grupo depois de insatisfações que cada um tinha ali relacionado com suas bases eleitorais. E o que parece o que está surgindo agora é que essa insatisfação ela é maior do que isso, não fica restrita a esses deputados, e eles já começaram, mesmo no recesso, uma conversa de retomar isso, como você disse, de um grupo independente, um grupo que vai fazer pelo menos o seguinte: se tiver um projeto do governo que atinja algum interesse específico de um parlamentar, todos os outros ali, teoricamente, vão dar um resguardo a ele, um apoio nessa demanda específica, ou que seja para não votar, ou para tentar mudar esse projeto. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os deputados têm reclamado muito que, mesmo em coisas pequenas, não podem contar com o governo, e que eles têm que contar, de fato, com o que está na Assembleia Legislativa, com a estrutura que está lá, com os cargos que estão lá, e também contar uns com os outros. E é nesse sentido que eles estão se articulando, as conversas devem avançar à medida que o recesso vai chegando ao fim, e que o recesso vai chegando ao fim. Muitos estão voltando de férias na semana que vem, e aí a gente precisa ver se esse grupo vai se consolidar ou não. A notícia que a gente tem é de que entre 8 e 10 deputados já estão aí nesse processo de discussão. Sim, são entre 8 e 10 deputados que já dão uma boa desidratada na base, A base trabalha ali com uma média de 25, 26 deputados, agora tem perspectiva de projetos difíceis no segundo semestre, com pelo menos 8 nomes ali que poderiam dar trabalho, que o governo teria que atuar diretamente para conseguir atrair para o lado deles, para conseguir fazer votar as matérias de acordo com o interesse do governo. Eu lembro que na última semana da Assembleia, antes deles entrarem de recesso, quando eles estavam votando lá o regime de recuperação fiscal, eles fizeram uma movimentação, os deputados de oposição fizeram uma movimentação bastante grande para tentar brecar esse projeto, para tentar fazer ele ser rejeitado. Mas, assim, como tinha uma base consolidada, o governo ainda conseguiu passar. Teve a atuação do presidente da Assembleia muito forte e tudo mais. Mas, assim, se a oposição consegue, por exemplo, cativar parte desses deputados que vão se declarar independentes, se isso realmente se concretizar,
aí já passa a ser muito mais difícil aprovar certas matérias lá, né? Então, assim, com a perspectiva do regime de recuperação fiscal, o governo pode ter problemas. Pois é, se a gente considerar que são 41 deputados e, como você mesmo disse, a base vai contando com 25, a gente percebe uma margem apertada, né? É basicamente o quórum qualificado, por exemplo, para aprovar uma PEC. Uma PEC. E possivelmente, no caso que a gente tenha pela frente aí, o regime de recuperação fiscal vai precisar, por exemplo, de mudanças na Constituição. Então já é uma margem muito apertada, e essa desidratada, essa flexibilidade desses que estão se colocando a partir de agora como independentes, se isso de verdade for, se isso ser sustentado, vai dificultar muito a aprovação dos projetos, principalmente tendo em vista, como eu disse, essa chegada do regime de recuperação fiscal, que, por sinal, né, você mesmo comentou, Bruna, que o presidente da Assembleia, o Lissauer, ajudou nessa reta final bastante, né, na articulação da base. Ele já está com um discurso diferente, saiu do grupo de WhatsApp, como a gente já disse, e também elevou o tom muito nos últimos dias em relação ao regime de recuperação fiscal. Ele diz, por exemplo, ele tem dito, por exemplo, que o regime não passa pela Assembleia, os deputados não vão aprovar. É um discurso duro que o governo vai ter que enfrentar a partir de agosto. O regime de recuperação fiscal, Goiás só adere se o Poder Legislativo autorizar. E eu adianto aqui para todos vocês, não tem como autorizar. São medidas muito duras para a população. Você vai diminuir 10% dos incentivos fiscais por ano. Isso acarreta em perda de competitividade e acarreta em queda no emprego. Você tem que vender a Saneago, a Celg, Geração e Transmissão. As duas únicas estatais que o Estado tem. Você tem que acabar com o quinquênio, licença-prêmio de servidores efetivos, se encaixar no quadro, nas regras da Secretaria do Tesouro Nacional do índice da Folha. Esse índice da Folha, que é o mais preocupante. A gente ouviu aí o áudio do Lissauer em entrevista à Rádio Minha FM de Rio Verde, e realmente o tom é um pouco mais duro do que o que ele vinha adotando até então, né? Ele estava sendo mais diplomático. É isso, e, bom, a gente até já tinha comentado, né, que o governo ia ter muita dificuldade com os poderes, especialmente por conta dos gastos com o pessoal. Isso está na coluna, a coluna registrou esse movimento, mas ele não tinha aparecido desse jeito que a gente está vendo, ou seja, fortes sinais de que o governo vai mesmo ter dificuldade. Mas, por outro lado, conversando com governistas, com auxiliares do governador Ronaldo Caiado, eles falam que os deputados já estão contemplados e que, na verdade, isso é pressão. A não consolidação... Pressão é de qualquer jeito. Pressão é de qualquer jeito, mas a não consolidação é só pressão por mais espaço, e que isso se desfaz facilmente. No passado, em abril, como você citou, não se consolidou esse projeto e ficou parecendo que era só isso mesmo, barganha. E vamos ver se é isso mesmo ou não, né, daqui para frente. Chegamos então ao final do primeiro bloco do Giro 360, e no próximo, Kai e eu vamos comentar aqui os ajustes que o governo estadual vem fazendo depois de ter aprovado lá na Assembleia a reforma administrativa. Nesse segundo bloco do podcast, a gente vai falar sobre a reforma administrativa, na verdade sobre o pós-reforma administrativa. O governo aprovou agora no primeiro semestre as duas etapas dessa reforma. Na primeira ele mexeu mais na estrutura de secretarias e tal. Na segunda a gente teve bastante cortes, né? Cortes de cargos comissionados, cortes de funções comissionadas. E aí foi destaque em algumas vezes na semana, na coluna, algumas medidas que o governo está fazendo para tentar fazer alguns ajustes, né, no que ficou definido depois da reforma. Como é que está esse movimento aí? O governo está realmente tentando economizar mais do que o que estava previsto com a reforma? Parece que sim. A gente percebe, por exemplo, em relação às funções comissionadas, que dentro dos gastos com o pessoal, o Popular até destacou, você mesmo fez matérias, né, Bruno, mostrando que a redução dessas funções comissionadas traz uma economia importante para o governo, e aí foram reduzidas 2.300 funções comissionadas. Só para a gente pontuar aqui, foram cortadas 2.308 funções comissionadas, e no final das contas o governo ficou ainda com 7.512. Só que parte delas, né, uma média de 5.000, como a coluna trouxe, envolvem funções na educação, no ensino superior. Então, na prática, sobram um pouco mais de 2.000 funções comissionadas que o governo não ocupou completamente, né? Isso, essas 2.490, mais ou menos, funções comissionadas, são aquelas que eles podem trabalhar de fato, manipular de fato, distribuir entre as secretarias. Lembrando que as funções comissionadas são uma espécie de bônus que os servidores efetivos ganham
quando acumulam funções, né, dentro da estrutura do governo. E aí, na hora de distribuir elas entre as secretarias, o governador centralizou isso na Secretaria de Administração para definir quantas cada pasta poderia trabalhar. Ele acabou, pelo menos, isso é um momento provisório ainda, né, distribuindo só metade delas. O secretário de Administração, Pedro Henrique Salles, que está cuidando disso, foi criada uma comissão que tem 90 dias para estudar como que vai ser a configuração final dessas funções comissionadas, mas o que ele diz é que, de fato, boa parte delas podem não ser ocupadas justamente para ampliar aí, né? Na verdade, não é ampliar, porque isso já está acontecendo, mas para manter uma economia mais forte até do que a reforma administrativa estava prevendo. Então, o que a gente vê é uma tentativa de um arroxo maior nas contas. O governo também, o governador Ronaldo Caiado também assinou um decreto, na coluna dessa sexta-feira mostra, assinou um decreto que modifica o decreto anterior lá do corte de gastos, que ele assinou em 2 de janeiro, quando estava assumindo, para poder passar todo e qualquer concurso público que for vir a ser executado pela Secretaria de Economia. A Secretaria de Economia vai ter essa autonomia em relação às outras pastas para definir se os concursos vão ou não para frente no Estado. E aí, então a gente vê essa tentativa forte aí de ampliar essas economias ainda, porque afinal o discurso do governo continua o mesmo, né, de muita dificuldade financeira, não saiu dessa pauta até agora. E assim, ainda falando de ajustes, uma outra coisa que a reforma administrativa impactou bastante, na época a gente olhou isso com bastante cuidado, enquanto ainda estava tramitando lá na Assembleia, foi a questão do VaptVupt. Existiam até então as unidades padrão do VaptVupt, que eram, na prática resultavam em gratificações para os servidores que estavam trabalhando lá nas unidades, né, nessas unidades específicas. À época, o secretário de Administração, Pedro Salles, ele já tinha dito que o governo ia repensar esse método das unidades padrão, ele ia pensar numa nova configuração, em novas metas de atendimento dentro do VaptVupt, coisas que os funcionários, né, os servidores teriam que fazer, padrões que eles teriam que seguir, e aí, dentro dessa nova configuração, a gente tem a previsão também do retorno de gratificação, né? É um retorno de gratificação, mas que vem cercado de polêmicas, né? Durante a tramitação na Assembleia, isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção, foi o que os deputados, inclusive da base, mais tentaram reverter, primeiro porque mexe no bolso dos servidores, e segundo que o VaptVupt é um projeto do governo anterior que, enfim, teve bastante sucesso durante o mandato, era uma das vitrines dos governos do PSDB, e que agora passa por uma crise, né? O jornal tem feito várias matérias mostrando que os atendimentos levam horas e que o governo não está conseguindo solucionar essa questão, e esse novo padrão ágil vem para tentar mudar isso. Pelo menos essa é a propaganda que o governo traz em relação a esse assunto, com uma gratificação que é bem menor do que a que existia anteriormente. Chegava a R$ 1.100, R$ 1.200, agora vai ficar no máximo entre R$ 350 e R$ 400. Esse valor está sendo definido ainda, se vai ser 350 ou 400, mas ele só vai ser garantido para quem tiver excelência em quantidade de atendimentos e em qualidade de atendimentos. O discurso do governo é de que a gratificação anterior, além de ser com valor muito mais alto do que é o pago em outros estados, por exemplo, São Paulo tem o Poupa Tempo, era uma gratificação muito mais alta do que outros estados e que não levava em conta a atuação do servidor, se ele estava atendendo bem, se está atendendo rápido ou não, e agora eles vão implantar aí, então, essa gratificação por metas. É uma mudança grande e que, enfim, não deixa de ser polêmica também, acho que vai gerar bastante polêmica quando for para a Assembleia. E chegamos assim então ao final do segundo bloco, e antes de nos despedirmos, no próximo a gente faz o nosso breve exercício de futurologia. Voltamos para a futurologia, aquele momento do programa em que a gente tenta antecipar o que deve pautar a política goiana na próxima semana. A gente vai roubar um pouquinho essa semana, a gente não vai falar de algo que tem potencial realmente de se resolver até a próxima semana, mas é algo que com certeza vai continuar gerando barulho aí até que seja de fato batido o martelo, né, Caio? Pois é, a futurologia dessa semana é uma futurologia que vai longe, vai para meados de setembro, outubro. É o seguinte,
nessa semana, os prefeitos expulsos do MDB e o ex-prefeito Ernesto Roller, que é o secretário de governo, que também ia ser expulso, mas pediu para sair do MDB, eles se reuniram praticamente pela primeira vez com alguma liderança de outro partido para tentar definir o futuro deles, né, o futuro político. Nesse caso, foi com o deputado federal José Nelto, que é líder do Podemos lá na Câmara dos Deputados, agora é presidente do Podemos também em Goiás, e com esse objetivo. É a primeira vez que eles estão já caminhando para uma definição do novo partido que eles vão ingressar, né? Porque há entre eles esse sentimento, apesar da briga continuar no MDB por conta disso, existe o processo tramitando em Brasília, o Iris escreveu a carta que a gente comentou na semana passada para tentar reverter isso. Apesar disso, o sentimento, em geral, é de que não há condições de ficar no MDB mais mesmo, e aí eles começam a procurar um novo caminho, né? E certamente vão tentar fazer um barulho em relação a isso, tentar arrastar mais gente do MDB. É isso que eles estavam discutindo lá. Só que todos estão falando, definição mesmo, só mais ou menos em outubro, que é quando vai estar, de fato, a 1 ano da data das eleições, que é quando, enfim, podem passar mudanças nas leis eleitorais lá em Brasília. Eles estão esperando esse cenário para poder bater o martelo. Eu acho que uma das coisas que fica bastante clara é que já não há muita perspectiva de reversão disso. Já não havia, na verdade, a gente chegou aqui a comentar que foi uma decisão do Conselho de Ética do MDB, não foi uma decisão unilateral, né, digamos assim, do presidente estadual, que é o Daniel Vilela. Realmente parece que não tem como reverter esse processo, não tem um motivo lógico para isso. Mas, assim, eu acho que uma coisa que conta também é o processo interno do MDB nos municípios. A gente não mencionou aqui, mas os prefeitos que foram expulsos são o Paulo do Vale, de Rio Verde, o Adi Belias, de Catalão, e o Fausto Mariano, lá de Turvânia. E aí, assim, dentro dos diretórios municipais do MDB, nessas cidades, existe sim divergência entre as lideranças locais e esses prefeitos, né? O caso é diferente, por exemplo, quanto ao Renato de Castro, que tem um ambiente mais favorável para ele no MDB de Goianésia, mas a gente também tem essas questões pontuais nos municípios que devem intervir. Tem prefeitos e outras lideranças do MDB que são contrárias à volta desses filiados que foram expulsos, né, desses ex-filiados. Então, assim, além da questão estadual e da dificuldade do Diretório Nacional intervir aqui em relação a isso, ainda tem essas especificidades locais, né? Por isso que eles não devem ficar mesmo, Bruno, você está correta. E só para a gente finalizar aqui, quando o Iris veio com a carta pedindo perdão, eu fui conversar com o Maguito Vilela, ex-governador, sobre isso, e a resposta dele foi exatamente essa. Primeiro, a gente tem que saber, né, se esses prefeitos estão interessados em ficar no MDB e se os partidos nas cidades deles têm interesse de mantê-los, em tê-los de volta. E não tem, né? O que a gente está vendo é que não tem, o ambiente não é esse, e aí eles vão procurar outro caminho mesmo. É isso, então chegamos assim ao final de mais um episódio do Giro 360. Você pode nos acompanhar no SoundCloud, no Spotify, no site do Popular ou das 6 às 8 horas de sexta-feira na Rádio Executiva durante o Café Executiva. Obrigada pela companhia, Caio. Obrigado, Bruna. E fica aqui o convite, como sempre, para todos que estão ouvindo o podcast acompanhar a coluna todos os dias na página 7 e também no site do Popular. A gente se despede com trabalhos técnicos de Dior Ricardo e Luiz Antônio e trilha do cantor e compositor goiano Chau. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Bruna Aidar e a gente se vê, ou melhor, se ouve, na semana que vem. Até lá!